Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Olha, há cerca de 1 ano e meio foi sancionada a lei que instituiu a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol. Algumas doenças e condições tratadas com a cannabis são dor crônica, epilepsia, esclerose múltipla, doença de Parkinson e também glaucoma. Fica comigo para você entender os benefícios da cannabis, se tem efeito colateral, se causa dependência. A gente vai falar também sobre pesquisa, capacitação dos profissionais de saúde e também conhecer a história de uma mãe que está tratando a sua filha com cannabis. As nossas convidadas são a doutora Maria Tereza Jacob, ela é médica e especialista em cannabis medicinal, já está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui. E online com a gente a Jéssica Savani, ela é enfermeira, vai contar um pouco depois da história para a gente também aqui. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece muito. Deixa eu voltar aqui com a doutora Tereza, já esteve aqui com a gente outras vezes, mas fala um pouquinho da sua trajetória com a cannabis, que é bom saber um pouquinho do seu currículo, por favor. Na verdade, o que me levou a me especializar em endocannabinologia e cannabis de uso médico foi ter me transformado em 92 de anestesiologista em clínico de dor. Em 92 eu fui para a França para me especializar em tratamento de dor e desde então eu trabalho com dor crônica. E nós sabemos que cerca de 40% mais ou menos dos pacientes são refratários a tratamento, a esses tratamentos convencionais. E isso me fez buscar, quando o mundo começou a falar mais em uso da cannabis, de uso médico, para tratamento de diferentes doenças refratárias a tratamento, e entre elas a dor crônica, que é onde nós temos mais número de estudos, de evidências clínicas em estudos, é na dor crônica. E isso me fez buscar. Por isso eu fui me especializar, no começo era muito complicado, eu estou falando em cerca de umas 2 décadas mais ou menos, porque nós não tínhamos aonde buscar esse tipo de conhecimento. Tinha alguns estudos, mas eram poucos trabalhos internacionais. E depois eu fiz uma especialização na Universidade de Boulder, nos Estados Unidos, na época também online, porque isso facilitou, a pandemia facilitou um pouco, né? E depois eu fiz uma pós-graduação de 1 ano com TCC e tudo mais, em endocannabinologia e cannabis e canabinoides. Muito bem, bom, interessante. A gente vai falar mais sobre dor crônica, que pelo que a doutora está trazendo aqui é muito comum, né? Mas deixa eu ler rapidamente aqui o início da lei, para você que nos acompanha entender qual foi essa lei, né? Porque sancionada há cerca de 1 ano e meio, ela vale para o estado de São Paulo, para você poder acompanhar, cobrar e tudo mais. Olha, é a lei 17618 de 2023. Ela diz o seguinte, logo no primeiro artigo: fica instituída a política estadual de fornecimento gratuito de medicamento derivado de canabidiol em associação com outras substâncias, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo, enfim, na rede pública estadual e privada, no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E o artigo 2º diz: a política tem como objetivo adequar a temática do uso de cannabis aos padrões de saúde pública estadual e tudo mais, né? Então, já é lei. O objetivo, então, é esse, né, doutora? Estar no Sistema Único de Saúde já está? A senhora tem acompanhado? Sim, o governo já comprou várias unidades, eu não saberia dizer quanto, que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde para pacientes portadores de algumas síndromes raras da infância, né, por enquanto, desde que realmente esses pacientes tenham indicação. E na maioria desses casos eles têm, porque eles são refratários aos tratamentos, eles não atingem uma melhora que recupere a qualidade de vida da criança e da família. Porque nós temos que pensar o que compromete uma criança tendo convulsões, 50 convulsões num dia, ou uma criança com espectro autista, que tem um comportamento alterado, que os pais percebem, procuram fazer de tudo, mas falta aquele complemento ideal para que ela realmente seja reintegrada à sociedade, à família, e todos
tenham uma qualidade de vida. Entendi. Bom, a doutora já falou um pouco da trajetória dela, já falou bastante aqui sobre a questão da dor crônica, tudo, mas vamos conceitualizar então, que talvez fosse a primeira pergunta, mas eu gosto de saber um pouquinho dessas preliminares. A cannabis, doutora, o que é? A diferença principal que a gente tem que colocar sempre é da recreativa para a medicinal. Acho que é por aí que a gente começa a esclarecer, né? Sim. Eu acho que até em termos de legalização, é importante que tanto a de uso adulto, que a gente fala, né? Porque o recreativo deixa um vácuo muito grande. Certo. E cérebro não formado não deveria ter contato com cannabis. Certo. De uso recreativo, não a cannabis de uso medicinal. Mas nos dois casos tem que ter uma regulamentação séria, porque seja para uso adulto ou não para uso medicinal, o indivíduo, a pessoa que está fazendo uso, tem que ter a certeza de que faz uso de um produto de qualidade. Certo. A cannabis é uma planta que tem mais de 148 canabinoides identificados até hoje. Só se fala em CBD, em THC, mas ela tem mais de 148 substâncias dessa classe. Além disso, ela tem no total mais de 500 substâncias ativas. Ela tem terpenos, que também são super importantes em diversas patologias, para insônia, como anti-inflamatório, como analgésico. Então, ela é uma planta extremamente complexa e o nosso sistema onde ela atua também é extremamente complexo, é um sistema totalmente novo, assim como essas descobertas sobre a planta. É o sistema de equilíbrio do organismo. Então, assim, hoje nós sabemos que ele é um sistema diferente de tudo que nós conhecíamos. Ele é um sistema de equilíbrio que funciona quando alguma região, algum órgão, algum tecido do nosso organismo está em desequilíbrio. Quando você tem a doença, né? A doença é uma situação de desequilíbrio orgânico. É nessa hora que o nosso sistema entra em ação, vai lá, equilibra aquela região, aquela célula, aquele órgão, e aí eles equilibrou, eles são metabolizados, os nossos endocannabinoides. A planta, os fitocannabinoides, atuam nesse sistema. Mas hoje a gente sabe que esse sistema, ele é muito maior do que a gente imaginava, ele interage com inúmeros sistemas orgânicos. Então, os fitocannabinoides também vão se interagir com outros sistemas. Então, é uma coisa extremamente complexa e que nós conhecemos muito em relação a umas 2 décadas. Sim. Mas nós temos muito ainda para aprender. Para aprender, todos nós. Por isso que a gente traz esse tema aqui recorrentemente. Doutora, quais são as doenças ou condições em que a cannabis medicinal é mais indicada? Inclusive, se a senhora pudesse complementar depois, aquelas que parece que exclusivamente ou são mais, se não for com a cannabis, fica mais difícil o tratamento, enfim, né? Olha, se a gente for ver as doenças que ela tem aprovação, seria a epilepsia rara na infância, né? Seria para náusea e vômito de quimioterapia, espasticidade de esclerose múltipla, essas são algumas que ela já tem comprovação e aprovação pelo FDA, por exemplo. Agora, que nós observamos o efeito da cannabis, eu poderia até dizer que qualquer patologia crônica refratária a tratamento provavelmente vai se beneficiar da utilização da cannabis como medicação coadjuvante. Mas onde a gente tem evidências várias, em síndromes de sensibilização central, que é um grupo de doenças que inclui fibromialgia, síndrome de intestino irritável, síndrome de bexiga de estresse, disfunção temporomandibular, dentro das dores crônicas, dores crônicas de difícil controle, como dores neuropáticas, lesão de medula, sequela de AVC, para dar alguns exemplos, né? Neuralgia de trigêmeo. Na parte de saúde mental, os pacientes com depressão refratária, transtorno de ansiedade importante, síndrome do pânico, sabendo o que usar, mesmo em doenças como esquizofrenia, que a gente fala que o THC é um vilão, pode desencadear
esse tipo de comportamento mais tarde num cérebro não formado, a cannabis, não a cannabis como um todo, porque aí nós temos vários produtos, vários medicamentos à base de cannabis, com constituição e composições diferentes, concentrações e substâncias. Ela também tem indicação para esse tipo de doença. Em doenças neurodegenerativas, em Alzheimer, ela é extremamente, já tem vários estudos. Em Parkinson, a gente tem até que falar para um paciente que nos procura para o tratamento de Parkinson, que 20%, cerca de 20% dos pacientes podem até piorar. Mas você costuma ter uma boa resposta, só que nós temos que ser claros, transparentes com os nossos pacientes. Então, isso tem que ser colocado. Só que como é um paciente que já tentou toda a medicação tradicional, muitas vezes ou não se adaptou, não conseguiu se adaptar pelos efeitos colaterais, não conseguiu atingir doses provavelmente eficazes, ou realmente atingiu, mas o tratamento não foi eficaz, todo paciente quer tentar. Sim. Porque é a opção que sobra, ele não tem outra opção. Entendi. Eu vou já passar para a Jéssica, vou pedir só mais um momentinho para fazer mais uma pergunta para a doutora. É que a senhora me falava antes, e eu achei muito fundamental trazer isso. Porque a senhora acabou de elencar uma série de condições de doenças em que a cannabis medicinal é utilizada. Mas também a senhora me falou antes que, olha, você tem muito cuidado porque é tudo muito complexo, tem que passar com o médico, não é a panaceia aqui para tudo quanto é tipo de dor. Então eu queria que a senhora afirmasse isso também, porque eu vejo assim, tem dois grupos principais. Pessoas que têm preconceito, que a cannabis é a maconha, mas a gente está falando de medicinal, é muito diferente, tanto que se virou lei e é para a saúde. E tem aquele grupo também que pode pensar, poxa, mas então é uma coisa natural, posso usar à vontade, vou parar de tomar remédio e vou usar isso. Então, professora, conceituar, por favor. Eu acho isso importantíssimo. Primeiro, tem que ser avaliado por um médico, tem que ter um diagnóstico firmado, tem que ser avaliado pelo médico e, por outro lado, o médico tem que ter a capacidade, tem que ter uma formação para uma prescrição segura, provavelmente eficaz e ética. Sim. Então, não é qualquer um que vai sair por aí prescrevendo, ou não é um cursinho, 5 horas de, prescreva cannabis, não é assim. A coisa não pode ser, por um lado, banalizada, mas ela também não pode ser excluída. Sim. Porque os relatos que nós vemos de pacientes, de pais, mães, pacientes que sofreram com dores crônicas durante anos, quando bem medicados, quando escolhido um produto correto, porque aí, no caso, o médico que está prescrevendo, ele conhece, ele se aprofundou em sistema endocannabinoide, em cannabis de uso medicinal, porque cannabis é cannabis, a planta é a mesma. A diferença é concentrações, é tipo de utilização, é indicação dos componentes daquela planta de acordo com o perfil do paciente e a patologia que nós estamos tratando. Então, tudo isso é muito importante. Por exemplo, nós vamos ter um evento aqui em São Paulo, na Fiesp, dia 23, que é uma plataforma científica para médicos que quiserem ter acesso a artigos comentados, artigos científicos validados, porque precisa desmistificar na classe médica também. Sim, mas, sim. Por outro lado, não pode banalizar, que é exatamente o que você falou. Muito. E é um campo extremamente atual. Então, as coisas mudam dia a dia, as pesquisas mostram outras coisas constantemente. Então, você tem que estar se atualizando também. Exatamente nisso que eu pensava, porque assim, são tantas condições e doenças tratáveis que pode chegar num especialista e passar por muitos médicos. Pode ser um geriatra que está tratando de Alzheimer, pode ser enfim, o médico de ossos, como é que chama mesmo? Ortopedista. O ortopedista, pode ser muitos médicos e todos eles precisam de capacitação para entender sobre a cannabis. Deixa eu passar aqui para a nossa Jéssica Savani, enfermeira. Desculpa fazer você esperar, mas era para fazer essa introdução. Pode contar um pouquinho da sua história e da sua experiência, por favor? Posso. A Isabelle, minha filha, hoje ela tem 11 anos. Quando ela tinha mais ou menos os seus 7 anos, a gente começou a desconfiar que algo de errado podia estar acontecendo com ela por um atraso muito grande de aprendizagem, né?
2020 começou a pandemia, então ela começou a ficar em casa, os estudos eram de forma online, e aí ela apresentava uns atrasos muito fortes para a idade dela, assim. Aí eu fui perguntar na escola se outros alunos também estavam atrasados, assim, né, ou se era comum para a idade e tal. A professora falou que não, que realmente achava que ela podia estar um pouquinho atrás aí, né, nessa parte de aprendizado. Foi aí que a gente decidiu procurar um neuro, né? E esse neuro indicou a gente a já dar uma medicação para ela, na época ela se chamava Ritalina, a medicação, e aí ela tomou essa medicação e ele já indicou a gente fazer uma avaliação neuropsicológica, que lá iria sair se ela tivesse algum diagnóstico, né? E ele desconfiava ali já na consulta que ela pudesse ter o TDAH. Aí a gente fez a avaliação e nessa avaliação saiu o TDAH, transtorno de aprendizagem, transtorno de humor e o PAC, que é o processamento auditivo central alterado, também deu. Nisso a gente começou as terapias, daí ela fez fono, passava com psicólogo, fazia também a psicopedagoga para ajudar nessa parte da aprendizagem. E aí a gente começou a passar em vários profissionais por indicação do neuro mesmo, psiquiatras e afins. Chegamos a pagar aí R$ 3.500 numa consulta todo mês para um médico, e aí os médicos cada vez iam dando mais medicações. Ah, porque ela precisa tomar essa medicação, e iam mudando. Ao total, hoje, contando com todas que ela já tomou, deram 43 medicações psicotrópicas, né, que são aquelas famosas faixa preta, né? Ela tomou 43 delas, e a cada medicação que ia mudando, eu percebia que ela ia ficando com coisas assim, ela me apresentava sinais que não eram dela, né? Ela tinha muitos tiques, ela torcia muito os lábios, ela arrancava os cabelos dela, ela começou a praticar automutilação nela mesma, a agressividade, ela se machucava, ela queria ver sangue, ela ficou com medo de tudo, ela não dormia mais sozinha, coisa que ela fazia antes. Então ela começou a apresentar muita coisa que eu achava muito estranho. Teve épocas dela estar tomando assim 11 medicações ao mesmo tempo, todas psicotrópicas, né? A faixa preta, e ela tomou 11 ao mesmo tempo, e eu achava isso, para mim, como profissional da saúde, eu já achava isso, assim, muito dolorido, né, a minha filha precisar tomar uma medicação faixa preta e nessa quantidade, assim, então, isso para mim já era muito dolorido, e depois de um tempo, que foi agora em 2024 já, a gente repetiu essa avaliação dela, neuropsicológica, né, e aí a gente procurou um especialista em autismo, porque eu mesma fui pesquisar, tem até um filme que chama O Olho de Lorenzo, né? Não sei se vocês conhecem ou alguém já assistiu, mas esse filme ele fala muito de um pai que ele procurava a cura do filho e ninguém tinha essa informação, ninguém sabia como ia fazer. Todas as pessoas falavam que não sabiam mais o que fazer e ele achou o Olho de Lorenzo, que foi uma coisa que ajudou na cura não, né? Mas no processo do filho dele. E aí, essa médica que acompanhava a minha filha, eu cheguei a falar para ela do autismo, ela falou que eu era maluca, que eu era doida, que eu tinha que parar de ficar pesquisando essas coisas, que eu queria dar diagnóstico para minha filha, só que ela tinha todos os sinais, né? E aí foi quando a gente decidiu procurar um outro profissional, um neuro, e aí ele foi, assim, sensacional, ele falou, Jéssica, eu tenho quase certeza, preciso do diagnóstico, da avaliação, a gente já estava fazendo, né, a neuropsicológica de novo, precisamos da avaliação, mas ela tem todos os sinais de um autista, sim, tá? Então, vamos terminar essa avaliação aí e ver como que a gente vai seguir. E aí a gente terminou na semana seguinte a avaliação, mandei o resultado para ele, saiu mesmo um autismo lá na avaliação dela, com algumas comorbidades, e aí começou o tratamento com canabidiol. Eu mesma, nessa época, um pouquinho antes de passar com ele na consulta, fui desmamando as medicações dela, porque ela tomava muitas, né, igual eu já citei. Então, eu fui fazendo esse desmame, que é gradualmente ir diminuindo as doses para tirar a medicação. Então, por conta própria, eu fiz isso. Então, quando a gente chegou na consulta com ele, ela já não estava tomando mais tudo isso de medicação. E aí, quando saiu o diagnóstico, ele entrou com canabidiol. E, assim, foi o que fez a minha filha viver, porque ela só vivia triste, com medo, chorando, se machucando. Já cheguei a pegar ela no quarto com álcool e isqueiro, e eu não sei de onde ela tirou o isqueiro. Eu não tinha facas na minha casa, porque ela já tentou pegar facas para se machucar. E depois que ela começou a tomar o canabidiol, que foi dia 7 desse mês, do mês passado, né, que a gente já tá no mês 8, dia 7/7, ela começou a fazer uso do canabidiol, e foi assim, Deus na vida dela, porque melhorou em todos os sentidos. Ela é outra criança, ela sorri, ela dá bom dia quando ela acorda, ela se acha bonita, ela tem outra vida hoje com canabidiol. Poxa, interessantíssimo. A gente vai para um rápido intervalo, porque
Eu deixei a Jéssica para o finalzinho. Depois do intervalo, eu quero saber aqui da doutora Tereza Jacobi essa questão da importância, por exemplo, desse profissional ter uma certa capacitação e um conhecimento em cannabis, e ela vai emitir um pouquinho da opinião dela aqui em relação a isso de forma genérica, para que você, que tem algum tipo de problema semelhante, possa ir aprender como eu também estou aprendendo aqui, tá bom? Já volto já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, tratando da cannabis medicinal, que, como eu disse no primeiro bloco, é uma lei que coloca a cannabis no SUS, né? Possibilita que as pessoas tenham esse tratamento. Ela já tem cerca de 1 ano e meio, foi sancionada aqui no estado de São Paulo, e é bom você saber para você entender se você pode utilizar alguma pessoa na sua família também. A gente já falou aqui as principais doenças e condições que ela é utilizada, claro que sempre com um acompanhamento médico. No primeiro bloco, então, no final, a enfermeira Jéssica Savani falava aqui com a gente, né, sobre a experiência que ela teve com a filha dela, se você acompanhou, né? Então, eu queria a impressão um pouquinho aqui da doutora Tereza Jacobi, que é especialista em cannabis medicinal. Ela falou que peregrinou muito, com muitos médicos, com a filha de 11 anos, né, que tinha vários problemas, e a cannabis acabou sendo a solução. Eu queria que a senhora explicasse um pouco a percepção que a senhora teve desse caso. Olha, o caso da Jéssica é um caso que a gente vê com muita frequência. Então, o que eu digo é o seguinte: é um sistema extremamente complexo, é uma planta complexa. Lógico que eu diria que é quase que uma subespecialidade dentro da medicina hoje em dia, a endocannabinologia e a cannabis de uso medicinal. É meio que à parte. Mas é importante que todos os médicos conheçam, percam esse mito que existe, esse medo que existe. Uhum. Tentem ter algum conhecimento, não precisa prescrever. Aliás, eu acho que se você quiser prescrever, se aprofunde no estudo. Mas saiba identificar aquele paciente que é elegível para uma prescrição de cannabis. Por exemplo, no caso dela, ela é uma profissional de saúde, ela foi buscar, mas a intuição de uma mãe é muito importante. Uhum. A família percebe, a família acompanha os coleguinhas. Então, se você está se dirigindo ao seu neuropediatra e falando, vendo, você observa seu filho 24 horas por dia. Ele tem que, no mínimo, ter conhecimento de que existe essa possibilidade, estar aberto para indicar um colega que ele confie, que ele sabe que está se especializando, que está se atualizando na área, para encurtar um caminho tão sofrido quanto foi o dela. Sim. E isso é muito mais frequente do que a gente pensa. Uhum. Porque, embora o tratamento com cannabis não seja novo, mas a aprovação dessa lei é nova e as regulamentações, tudo é muito novo ainda, na prática, sim, no Brasil principalmente. Então, todo mundo precisa saber, o paciente, o médico com mais capacitação, e depois a doutora vai falar, tem um evento aqui em São Paulo que vai tratar disso, a gente já trata de novo. Mas, Jéssica, a minha curiosidade, então, você falou no primeiro bloco da sua peregrinação com a sua filha de 11 anos, passou por vários diagnósticos, inclusive TDAH, e ao final foi diagnosticado pelo último médico que prescreveu a cannabis medicinal como o autismo. Eu não sei qual o nível de tratamento, se você teve esse diagnóstico, mas eu queria saber, a cannabis você já sabia ou foi o médico que falou ou você já tinha algum conhecimento? Eu já havia pesquisado antes o tratamento com canabidiol, vi que tinha muito sucesso, né, em alguns casos, em algumas doenças, igual a doutora citou. E como a minha filha ela já tinha passado por tudo isso de medicação, era uma chance que eu queria dar e eu estava disposta a dar essa chance, porque foi muito sofrido para ela, muito sofrido. As medicações que
eram psicoestimulantes, ela tomou muitos psicoestimulantes, que para o autista isso acarreta grande prejuízo, a doutora pode até falar melhor. E quando ela começou esse tratamento, eu passei com esse médico justamente porque ele era um prescritor de cannabis, né? E um médico que também trabalhava com isso há bastante tempo, talvez a doutora até conheça ele. E eu passei com ele justamente por isso, porque o médico que eu passava antes, ele falava que ele não gostava do tratamento com canabidiol, que ele não achava correto, que ele jamais iria ir por esse lado, e que se eu tivesse, então, querendo mesmo dar essa chance, que era para me procurar outro profissional, porque até mesmo ele já não sabia mais o que fazer. Foi aí que eu procurei outro médico, e quando ele me falou, eu perguntei bastante, mesmo eu pesquisando, perguntei diretamente pro doutor, sobre o canabidiol. Ele me explicou no consultório detalhadamente e me explicou como eu deveria fazer o início da medicação. Foi tudo muito bem controlado, não é só pegar e dar, né? Tem todo um jeito correto de iniciar o tratamento. E aí a gente fez tudo certinho e aconteceu exatamente o que ele me falou no consultório. Hoje minha filha, ela consegue ter uma relação com uma amiguinha. Antes ela não conseguia. As crianças não conseguiam ficar perto dela. Hoje ela tem uma outra vida. Foi, assim, sensacional, incrível. Que bom, que interessante. Você pode detalhar como que é a dosagem, como que você trata ela, como que é aplicado? Sim, ela toma o Cannabidiol Collection, que é um frasquinho assim por ml, né? Então ela começou tomando 0,2 ml, e aí ela tomava todos os dias de manhã, após o café, e à noite, depois do jantar. Aí eu colocava debaixo da linguinha dela, assim, com a seringuinha, aí ficava uns minutinhos lá e depois ela engolia. E aí na segunda semana aumentou mais 0,2 ml, tudo isso com orientação do médico, ele ia sempre perguntando como que ela estava, se tinha apresentado algo de diferente, o comportamento dela. E aí aumentava mais 0,2 ml. Como a gente começou no dia 7/7, hoje ela toma 0,8 ml. Aí a gente coloca debaixo da linguinha dela, fica lá um minutinho, olhinho, e aí depois ela engole. E foi super tranquilo, ela não reclamou de nada, muito pelo contrário, só tivemos boas reações, assim. O medicamento você comprou ou você adquiriu no SUS? Não, eu comprei. E é caro? Dá para falar quanto você pagou? Sim, eu paguei R$550 nesse Cannabidiol, que é o Collect. Aí agora ela vai mudar, né? Estabilizou nessa dose de 0,8 ml, ela ficou super bem. E aí agora o doutor prescreveu um outro que é Tegra. Acho que a doutora, eu não conheço ainda porque a gente encomenda, né? E aí ele vai chegar. Mas a doutora acho que vai falar melhor sobre ele, tá que bom. Parece que é importante. Entendi. Quer complementar, doutora? Fica à vontade. É caro, né? Por isso que é bom ter no SUS, né? Sim. Mas, assim, a gente tem dois tipos de leis até o momento para a utilização da cannabis, né? O que a gente fala que é uma portaria 327, onde nós temos medicamentos comprovados pela Anvisa. A Anvisa foi no país de origem ou, no caso, um laboratório que já produz aqui, que eu falei que o insumo vem de fora, mas ela avaliou aqui, por exemplo, no caso desse laboratório, durante mais de um ano, se a produção aqui, com o mesmo insumo que ia para o laboratório original, fora do país, tinha a mesma estabilidade, a mesma equivalência e tudo mais. Então, a Anvisa aprovou como medicamento. E tem a portaria 660, que são os importados, que se faz uma autorização na Anvisa, que já mudou muito. Anos atrás, quando eu comecei a prescrever, levava às vezes 3 meses para sair a autorização. Nossa. E aí até a compra, a importação, o paciente ia receber esse medicamento meses depois. No caso de um paciente oncológico, por exemplo, muitas vezes o medicamento chegava e o paciente, infelizmente... Você está dizendo que melhorou esse processo porque está sendo produzido no Brasil? Não, são duas portarias diferentes. Ah, tá. Essa 660 são os importados. Só que hoje o paciente entra no site do governo, fica mais rápido. Faz autorização, é liberado na hora. Entendi. E aí você tem vários produtos. Mas é isso que eu explico também para o paciente. A Anvisa, ela tem mais de 3.000 produtos atualmente registrados lá à base de cannabis.
Mas ela põe, o que está lá, são produtos que no seu país de origem já estão registrados há mais de um ano. Só que tem suplemento, tem medicamento, então cabe ao médico verificar se aquele é um medicamento de grau farmacêutico, se realmente é medicamento. Uhum. Então a responsabilidade é total do médico na prescrição e na escolha do produto. Uhum. O que está na 327, que é o que está na farmácia, a Anvisa avaliou como medicamento, seguindo todas as regras internacionais para a produção de medicamento seguro e eficaz. Então, nessa parte, o médico tem o respaldo da Anvisa, como a nossa agência reguladora aí, que é muito respeitada. Eu acho que vale dizer que no mundo inteiro a Anvisa é considerada a terceira instituição desse tipo no mundo. Nossa, que bom. Isso é importante, muito eu importante. Acho, né? Doutora, o que a senhora me falava da questão do tratamento de primeira linha, ou segunda linha, enfim, o que é isso? É assim, em qualquer patologia, em qualquer doença, existe um protocolo de tratamento, que hoje em dia é baseado em evidências. Uhum. Por exemplo, cannabis é utilizada com fins medicinais há mais de 6.000 anos. Tem relatos na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, na medicina, na Grécia Antiga. Então, não é que ela não tenha já comprovado, vamos dizer assim, que ela tem indicação médica, mas com evidência científica, com aquilo que a gente chama de estudo randomizado, controlado, nós ainda temos relativamente poucos. Por quê? Porque é uma droga, é uma substância que ficou criminalizada durante décadas. Ela esteve presente na farmacopeia internacional até 1941. No Brasil tinha, para tosse, asma, nos Estados Unidos, na Europa. Só que aí por questões raciais, políticas, força da indústria do tabaco e do álcool, ela foi criminalizada. E em 1937, pelo setor de narcóticos dos Estados Unidos, em 1941 ela saiu de toda a farmacopeia internacional. Interessante. Por isso que é bom saber da história, né? Pegar um período maior para a gente entender. Sim. Aí, só que em 1970, na década, bom, antes disso começaram a ser identificados os canabinoides. E eu falo que o grande vilão, que é o THC, foi quem fez tudo isso ser descoberto, porque os efeitos dele, as viagens e tudo mais, é que despertaram a curiosidade científica para descobrir por quê. Por que isso dá esse efeito? E aí se descobriu que nós tínhamos receptores no cérebro, onde o THC agia e que davam esses efeitos. Por isso que chama sistema endocannabinoide. Primeiro se conheceu uma substância da planta, para depois se conhecer como que ela atuava no nosso organismo. Uhum. A partir daí os estudos foram evoluindo, mas ainda muito, com muita dificuldade pela criminalização. Na década de 70, que foi quando começou mesmo a dar um boom, foi que um médico brasileiro, que tem que ser elogiado, o Dr. Carlini, começou pesquisas em epilepsia. Ao mesmo tempo, em Israel, o Dr. Michulan, que a gente fala que é o pai ou o avô da endocannabinologia, da cannabis de uso médico, e eles começaram a pesquisar nessas patologias refratárias em criança. Olha. E a partir daí, conhecendo-se melhor o sistema endocannabinoide e a planta, é que se viu que realmente é um sistema de equilíbrio orgânico e que ela pode ser usada em patologias refratárias. Então, quando a gente fala primeira linha, é que para toda patologia, desde uma hipertensão, existem protocolos hoje. Então, primeira linha são esses medicamentos. Não respondeu, passa para a segunda. Não respondeu, passa para a terceira. E com a cannabis, ela entra nessas patologias como terceira linha de tratamento. Então, mas no caso da Jéssica, por exemplo, há muito tempo... Sim.
que a Jéssica passou, que é a nossa enfermeira aqui que trouxe o depoimento com a filha dela, infelizmente, você tem que passar por... assim, infelizmente eu digo, você às vezes não consegue diagnosticar rápido, isso acontece com muitas doenças, mas tem que passar por esse processo, porque agora o que poderia ter sido evitado nesse processo é um maior conhecimento de todos, né? No caso dela, ela foi estudar, foi atrás e tudo e conseguiu. Ô, Jéssica, outra dúvida, fica à vontade para complementar com o que você quiser, mas assim, quando a gente fala em cannabis, a pessoa lembra, é maconha, mas uma coisa é a maconha, a cannabis recreativa e a outra coisa é a medicinal, né? Como você explicou, são gotinhas que são colocadas. Você acha que, assim, no seu entorno, do seu convívio, ainda tem muita ignorância sobre esse tema? Tem muita ignorância, tanto que até mesmo alguns familiares próximos, né? Quando eles perguntaram, e aí, Jé, como que a Isa tá no tratamento? Tá indo tudo bem? Eu falei, tá, agora ela começou a tomar uma nova medicação, tá tomando canabidiol. Aí as pessoas, canabidiol? Mas não é aquele que é de maconha, né? Aí eu, quase a mesma coisa, é feito com a mesma planta. Nossa, mas você vai dar isso para ela? Eles acharam, assim, um absurdo. Então, assim, teve esse contexto, e aí eu explicava que não era a mesma coisa, que é uma medicação, que é formulado, eu explicava sobre o sistema endocannabinoide, e aí eles aceitaram numa boa, mas, por exemplo, os mais velhos, que assim, avós, até minha mãe, que já tem 80 anos, para ela é inadmissível, ela acha um absurdo eu dar isso para ela, é só uma criança, e eu tô deixando ela ali, querendo ou não, estimulada a querer conhecer drogas. Eu falei, mãe, não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Mas eu percebi que as pessoas ao redor, quem não conhece, os mais novos, as pessoas mais novas, sim, elas compreendem que é um meio de tratamento e até, às vezes, já conheci pessoas que utilizaram maconha mesmo, né, fumar lá maconha, para tentar se tratar de alguma forma, de alguma doença que ela tem. Só que não é a mesma coisa, né? E aí teve esse contexto, mas já foi conversado, agora eles entendem e eles viram a melhora dela, né? Então isso daí também auxiliou muito no processo do entendimento deles. Interessante. Todos nós precisamos de informação, porque ignorância não quer dizer que você é mal educado, não, é porque você não tem conhecimento daquilo e precisa ter. E essa ignorância pode afetar até a classe médica, todo mundo precisa saber, entender. Agora, doutora, em relação à pesquisa, a senhora me falava antes que embora tenha 6 mil anos, muito utilizado, diferente de outros medicamentos, ainda tem comprovação, mas ainda tem muito que se estudar ainda. Embora quando a gente vai para os depoimentos, a gente vê muito depoimento de famílias que, nossa, está sendo muito benéfico. Agora, a pesquisa é comprovado, mas precisa avançar ainda, é isso? Tem muito que se descobrir ainda. Certo. Tem muito que comprovar em evidências científicas para que a classe médica, por exemplo, o caminho da Jéssica poderia ter sido encurtado, sem dúvida nenhuma. Se a neurologista, quando ela lançou essa ideia, não fosse tão refratária ao tratamento, porque é o que eu falo, o colega tem que conhecer, ele não tem que saber prescrever, saber todas as implicações, as interações medicamentosas, mas ele tem que saber o momento de encaminhar para o outro que sabe, que se aprofundou nesse estudo. Então, ela não teria que necessariamente, uma criança que há anos eles estão vendo, não teria que chegar só com 11 anos. Pensa os anos que essa criança perdeu de convívio numa escola. Pensa como ela foi taxada pelos coleguinhas, criança não tem noção. Não é por maldade. Então, imagina como essa criança poderia ter interagido. E ainda que, graças a Deus, o caminho acabou chegando numa solução e que foi muito rápida. Você vê a resposta que ela teve. Agora, doutora, quando a senhora falou em tratamento de primeira linha, que a senhora explicou, no caso da cannabis medicinal é a terceira linha, você vai tentando outros medicamentos, ela pode ser, quando acertou o diagnóstico e o uso da cannabis, pode ser em conjunto com outros medicamentos ou pode ser só a cannabis? Sim. Não, normalmente o que se faz? Esse segunda, terceira linha ou não, depende muito. Porque se você está vendo, por exemplo, no caso da dor crônica, e a gente pode comparar com o autismo, o TDAH,
A criança ou o paciente está tomando medicações que deveriam estar dando uma melhora. Ele não está melhorando a qualidade de vida dele. Eu vou esperar tentar tudo, até o que não tem nem tanta evidência para daí entrar, não. Se você viu que o paciente é um paciente que tem condições de melhorar, não está respondendo bem, você vai entrar com a cannabis de uso medicinal. Você vai escolher o medicamento à base de cannabis indicado para aquele paciente de acordo com a patologia e com as outras doenças que ele possa ter. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, em dor crônica. Na maioria das vezes, você pega bastante paciente idoso, polimedicado. Ele é hipertenso, ele tem diabetes, ele tem colesterol alto. Se eu falei que é um sistema de equilíbrio orgânico e que age seletivamente no que estiver desequilibrado, como você não tira nada do que o paciente está tomando, você adiciona a cannabis como um coadjuvante de tratamento e você vai ajustando, como a Jéssica falou, a dose da cannabis até um efeito ideal que você e o paciente esperam. A partir daí, você pode começar a tentar, por exemplo, hipertensão. Muitas vezes você entra com um produto que tem a canabidiol, ele é vasodilatador, ele vai diminuir a pressão. Essa é a primeira coisa que você vai avisar para o paciente. Olha, você vai fazer teste pressórico, você vai ficar acompanhando. Se a gente vê que sua pressão está baixando, você já vai entrar em contato com o cardio. O médico que está prescrevendo se colocar à disposição, tanto para explicar sobre a cannabis, sobre o sistema, e para conversar com o médico qual seria a conduta mais adequada. Concorda, se você conseguiu controlar a dor e a pressão também está sendo controlada, você não vai tirar o remédio que entrou e controlou o resto que não estava sendo controlado. Em níveis metabólicos, glicemia, colesterol, os estudos mostram que a partir de uns 3, 4 meses de uso, esses níveis começam a ser mais fáceis de ser controlados. Então, também você vai poder começar a diminuir essa medicação. Então, ela entra como uma medicação coadjuvante, você tem que pensar em interações medicamentosas, ela é altamente metabolizada pelo fígado, então tem que ter controles laboratoriais de prova de função hepática, de outros medicamentos. Se a criança toma anticonvulsivante, porque tinha 30, 40 convulsões por dia, ela pode tanto inibir a metabolização daquilo que ela tomava, então a dose desse medicamento vai aumentar e aí ela pode começar a ter efeitos colaterais pela dosagem do outro que não está adequado. Então eu falo que é uma sintonia fina mesmo. É isso que é até gostoso nela, porque cada paciente responde de um jeito, é extremamente individualizado. E você não é obrigado a saber tudo isso, mas você pode ter conhecimento de tudo isso e encaminhar para o profissional da sua confiança e da área que saiba prescrever. Sim. Eu já fui médico que, às vezes, eu faço um estudo, é lógico, ninguém vai ficar falando de Dr. Google, né? Mas a gente, hoje está mais fácil, né? Hoje tem até inteligência artificial, então eu já chego lá meio, falar, doutor, vi isso, vi aquilo. Tem médico que gosta, que não gosta, então vai, né? Mas tem médico, eu acho que os bons médicos, eles gostam, vamos discutir isso aí, por que isso, por que aquilo, né? Discute com a gente, que é interessante, porque são os dois lados, né? Bom, nós estamos chegando ao fim e eu queria só resumir para você, então. A gente falou aqui sobre a cannabis medicinal, ela é utilizada aqui principalmente em dor crônica, epilepsia, esclerose múltipla, doença de Parkinson, até glaucoma, a gente não falou, e tem outras muito mais. O que ficou para mim, doutora, é isso, que não é uma panaceia, que resolve tudo, mas todo mundo tem que ter mais conhecimento. Pode ter efeito colateral, sim, junto com outros medicamentos. Tem que ter um acompanhamento médico. A classe médica precisa conhecer mais, né? Eu acho que o resumo é isso, mas se a senhora quiser dar uma mensagem para o telespectador do que a senhora acha importante para uma mãe, uma pessoa que está sofrendo alguma coisa, falar, acho que isso pode ser bom, o que fica de resumo para a gente? Olha, eu acho que o primeiro resumo é para os médicos,
que eles procurem se atualizar sempre. Por exemplo, você falou do evento que nós vamos ter aqui na Fiesp no dia 23. Dia 23 de agosto de Dia 2024. 23 de agosto. Se você está vendo no YouTube já passou, procura a doutora aí que ela está sempre em sintonia com os eventos, tá bom, doutora Tereza Jacob? É um evento que vai ser aqui em São Paulo, presencial, gratuito para a classe médica, de uma plataforma científica, para que os colegas possam ter uma especialização maior ou um conhecimento maior, para que essas mães, esses pacientes que pelo menos indagam, e indagam mesmo, hoje está lá, como você disse. O Google é bom, a gente tem que saber filtrar as informações, sim, mas para as pessoas que chegam ao colega perguntando, não seria a hora, ele tem um pouco de conhecimento, mesmo que ele não queira prescrever, para poder indicar. Porque esse é o problema. A gente não enfrenta só na família e nos mais idosos esse preconceito. A gente enfrenta muito na classe médica. Como é que chama o evento, doutora? Vai ser da XCAM-Med. É a Masterclass. Vai ser uma Masterclass da XCAM-Med, que é uma plataforma científica. XCAM-Médica. E será que vai ter online também ou é só presencial? Não, é presencial. Exclusivo para médico. É um evento gratuito, só que tem vagas limitadas. Então, os colegas que se interessarem, por favor, acessem, né, a XCAM-Med. Legal. E cannabisnamedicina.org. E vários outros caminhos. Procura a doutora também, Tereza Jacob, porque ela é médica especialista em cannabis medicinal. Estou dando serviço aí para a senhora. Bom, o programa chegou ao fim. Queria agradecer bastante. Jéssica, com a sua palavra final. Desculpa aí para o tempo que eu cedi a você. Foi muito bom. Se você puder vir um dia aqui também, porque esse tema é recorrente, viu? Obrigado. Se tiver alguma coisa, pode complementar. Imagina, eu que agradeço aqui participar e eu acho que serve também para muitos pais, né? Então, não é só meu caso, é dentro desse diagnóstico do autismo mesmo em crianças, são muitos pais que passam a mesma coisa e às vezes eu assistia de longe e falava, nossa, que estranho, né? Por que não foi no médico específico? Mas aí, passando pela situação, eu vi como que era, né? Realmente, às vezes a gente tem que passar por isso e agora chegou no momento de vitória dela, então é isso que importa. Mas procurem orientação e médicos também, né? Os médicos, eu acho que eles precisam de muita orientação referente a esse assunto. Sim, nós estamos aqui para divulgar o máximo e obrigado pelo seu depoimento, porque onde chegar essa programação e o vídeo no YouTube que as pessoas acompanham, com certeza muitas pessoas serão tocadas. Doutora, obrigado mais uma vez, venha sempre, viu? Muito obrigado aqui pela sua participação. A senhora vem de Campinas, né? Vem de Campinas. Então eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas que ajudam tanto a vida das pessoas, não é? Que ótimo, a gente que agradece bastante. E a você também que manda a sua sugestão de pauta, nos acompanha aqui. Obrigado, viu? Até a próxima edição.